Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou o pastor José Torres e aqui neste canal nós postamos comentários bíblicos relacionados às lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje, sobre a temática A Obra do Filho, são dois textos. O primeiro texto está em Filipenses, capítulo 5, ao verso 11. Depois nós temos Hebreus, capítulo 9, verso 24, ao verso de número 28. Então aqui nós temos o plano salvífico da salvação, ele sendo executado pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entendemos que no cumprimento da sua missão, o Senhor Jesus Cristo, ele manifestou em três dimensões inseparáveis, que está relacionado à sua humilhação voluntária, que mesmo sendo Deus, ele não usurpa o que? Querer ser igual a Deus, mas ele se encarna. João 1,14, né? O verbo, ele tabernaculou, ele veio estar conosco. E nós vamos ver que ele vai resgatar a humanidade perdida através do sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. Embora tenha a sua humilhação, a sua obra redentora, mas também nós não podemos deixar de falar sobre a exaltação gloriosa de Cristo como o executor do plano da redenção. Então, o nosso comentário, ele começa trazendo uma expressão lá de Filipenses, capítulo de número 2, do verso de 1 ao 4, Paulo exorta a igreja à unidade, que haja o que? Uma unidade, a unidade no amor, na humildade e na obediência. Então, quando Paulo ele vai falar que da mesma sorte haja em vós, na igreja, nos membros, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, então Paulo ele não está falando aqui de uma exortação doutrinária, mas Paulo está trazendo uma exortação de uma vida prática, chamada a igreja para que verdadeiramente venha estar unida ao quê? No amor. Porque Deus, ele é amor, e prova o seu amor para conosco, enviando o quê? O seu único Filho, amado Jesus Cristo, para nos dar uma grande salvação. Então, nós precisamos amar uns aos outros. E o amor filosófico, ele é muito bonito, só que nós somos chamados para evidenciar o amor na prática. Considerai um para com os outros, buscar aquilo que não é só do nosso interesse, mas também é do outro. Então, ele trabalha nessa exortação, porque Cristo, ele demonstrou que o seu amor de uma maneira prática para com todos nós. E nós temos que fazer a mesma coisa. Escolhemos a obedecer ao Pai. Renunciar ao quê? Alguns interesses próprios para benefício do outro. Nós temos a questão, né, da humildade. Jesus demonstra o que é a humildade, que o maior ele deve servir ao menor, né? Considerai um aos outros. E a unidade, estar unido. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo ele tem que estar em unidade. Então o nosso comentador ele começa, né, a lição trabalhando com esse tópico
Depois ele vai usar a expressão que, mesmo sendo Deus, ele não teve por consideração ou usurpação ser igual a Deus. Então está dizendo que Jesus não usa o que? As suas prerrogativas divinas para vencer. Embora fosse Deus, ele não usa os seus privilégios, mas ele se encarna, se faz gente, né? Então Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apropria, se apodera da sua divindade, mas ele vence como um homem, mostrando que é possível nós, como seres humanos, limitados, finitos, com a ajuda do Espírito Santo, nós nos rendemos à vontade soberana de Deus e cumprimos a sua vontade. Então Cristo, né, ele se esvaziou. Não significa esse esvaziamento de ficar sem nada, mas no sentido de não utilizar as suas prerrogativas divinas para vencer. Porque Paulo está fazendo um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Porque o primeiro Adão, no caso, nós vamos ver que Adão desejou ser como Deus. Ali o casal, lá em Gênesis 3, nós vamos ver a ilusão ali da serpente, se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Então eles, né, desobedecem. Mas Cristo, sendo Deus, não usurpou considerar-se igual a Deus, mas ele se humilha a si mesmo, no sentido de obedecer. Ele aprende como um homem o que é obediência, porque como Deus, ele é soberano, ele governa, ele sustenta todas as coisas. Mas como homem, nós vamos ver que ele se coloca na obediência, na vontade do Pai, cumprindo o que? A lei, cumprindo as ordenâncias. Então o primeiro homem, o primeiro Adão, ele quis se exaltar. Mas Cristo mostra ao contrário a sua obediência, né? Escolheu se humilhar. E essa obediência, ela foi sacrificial. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Era a morte mais terrível que havia naquele momento, naquele contexto do Império Romano. Para os judeus, isso era um escândalo. Para os gregos, isso era loucura, né? Mas Cristo se sacrificou por nós. Então, a sua humilhação, ela não foi somente ali na cruz, mas desde o quê? O princípio. Porque quando nasce, não há lugar para ele na hospedaria. O profeta Isaías diz que ele foi desprezado, era homem de dores, experimentados no trabalho. Então a desobediência de Adão, ela trouxe o quê? O pecado, trazendo condenação a toda a humanidade. Mas a obediência de Cristo, como ela foi perfeita, ela trouxe a reconciliação dos homens com Deus. Logo nós somos reconciliados através do sacrifício vicário de Cristo, através da sua obediência. Então a obediência de Cristo não é apenas um ensino doutrinário, mas é uma verdade prática, que nós temos que estar vivenciando isso, para que possamos expressar a perfeita vontade de Deus. Em Hebreus, nós vamos ver que o escritor diz que aquilo que foi escrito no passado era sombras dos bens futuros. Então era uma tipologia que se cumpre em Cristo. Então o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele tem uma consequência. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor para conosco, né,
Deus estabelece o que? Um meio do homem ter os seus pecados cobertos e o homem se comunicar com ele. É o que nós vamos ver que foi instituído ali na lei. Que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava ali no local santíssimo e ele fazia o que? A expiação. Um animal era sacrificado primeiramente pelos pecados do sumo sacerdote, depois um outro animal ele sacrificava pelos pecados de toda a nação, aonde ele entrava e ele intercedia e aspergia o sangue sob a tampa ali da arca, que é chamado propiciatório. E ali a ira de Deus era aplainada e os pecados eles eram cobertos. Só que o sistema do sacerdócio levítico ele era imperfeito, porque o sangue de animais não tinha poder para perdoar pecado, apenas para cobrir. Era temporário, era imperfeito porque precisava ser repetido ano a ano, e era transitório, né? Porque os sumos sacerdotes eles eram perenes, finitos, né? Com a morte precisava ser levantado um outro. Então precisava ser substituído o sacerdócio levítico por um sacerdócio superior. E esse sacerdote superior é o sacerdócio de Cristo, porque nele não havia pecado. E ele sacrificou o seu próprio corpo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então, como sumo sacerdote, ele era o ofertante, mas ele também foi a oferta. Fez um único sacrifício, uma única vez, porque o seu sangue é poderoso para nos assegurar a vida eterna, porque o seu sacrifício ele é definitivo, um único sacrifício por toda a humanidade. Ele é completo porque alcança todos aqueles que aceitam a Cristo. Um sacrifício que garante a vida eterna. E agora, por meio desse sacrifício, todos nós temos acesso direto ao Pai. Então nós vamos ver que somente o sumo sacerdote poderia entrar ali no Santo do Santo. Mas Cristo ele rasga essa barreira, porque agora ele está sentado à direita do Pai e ele intercede por nós e nós temos acesso direto à presença do nosso Deus. Então o sacrifício de Cristo, o nosso comentador traz aqui a palavra vicária. Essa palavra vicária, ela vem do latim, né, que significa em lugar do outro. Então, o sacrifício vicário é que o salário do pecado é a morte, mas nós merecíamos morrer, mas Deus substituiu a nossa morte pela morte de Cristo. Logo, já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, porque o seu sangue o purifica de todo o pecado. Então, em Cristo, a substituição, ela alcança a sua plenitude, porque é perfeita a obra que ele realizou ali na cruz do Calvário. Então, nós devemos honrá-lo, adorá-lo, obedecê-lo, porque ele nos trouxe a reconciliação, ele nos trouxe a paz com Deus. E o escritor vai dizer lá em Filipenses 2,9, porque Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo o nome. Então o sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, ele foi exaltado pelo Pai, porque Cristo resgata a humanidade, ele cumpre a sua missão, morrendo por todos nós. E Deus o exaltou soberanamente, que ele está sentado à destra, à direita. Então, há dois tronos no céu. O Pai está sentado num e o Filho está sentado no outro. E se ele está sentado no céu junto ao Pai, ele intercede por nós,
nos garante acesso. Nós vamos ver que Deus deu-lhe um nome, né, que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus Cristo, né, toda língua confesse que Jesus, ele é o Senhor. Então, nome no contexto bíblico significa o que? Uma designação, né, de caráter, de posição, de autoridade. Nós vamos ver que no nome de Jesus, o homem é salvo, o homem, ele é curado, o homem é libertado. O nome de Jesus há poder, e não há outra salvação a não ser no nome de Cristo. E nós vamos ver que ele voltará para resgatar aqueles que são seus. E as Escrituras, elas nos ensinam que toda criatura se curvará diante do nome de Jesus. Então, há duas maneiras de se curvar. No caso, nós temos o quê? A confissão voluntária e aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Senhor, mas haverá também o quê? A confissão compulsória, porque aqueles que não estão em Cristo e aqueles que já morreram sem Cristo, esses comparecerão diante do tribunal ali do trono branco. E eles terão que se dobrar e reconhecer que Cristo é o Senhor, que Ele é o soberano de todos os povos, de todas as nações. Ele governa e Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então o senhorio de Cristo, ele é inescapável. Ele reina agora, reinará eternamente. Quer o homem reconhecer ou não, um dia ele se curvará. E essa obra de Cristo, ela é completa, ela é definitiva, ela é eficaz, ela é eterna. Ela é totalmente suficiente. Então, a sua obra ali na cruz, ela passa pela humilhação voluntária, mas ele traz uma redenção para toda a humanidade. E nós vemos que com a sua ressurreição, há a sua exaltação gloriosa, porque ele não entra no tabernáculo feito por mãos humanas para oferecer o sacrifício, mas ele entra no tabernáculo celestial com seu próprio sangue, para garantir o perdão de todos aqueles que se achega a ele, e está à direita do Pai para interceder por nós, e ele virá buscar o que? Aqueles que são seus. Então, por isso, vivamos de uma maneira que Deus possa se alegrar em toda a nossa maneira de viver, porque Ele nos salvou e Ele virá nos buscar para estar eternamente com Ele. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.